como temos dito, como disse, nosso trabalho hoje é em cima dessa questão da pornografia, da sexualidade, e vamos trabalhar esse tema bastante importante aqui, tá bom? Eu tenho dados alarmantes, bastante dados alarmantes sobre pornografia e casamento. E eu quero trabalhar com você então um pouquinho hoje sobre 10 motivos, 10 maneiras pelas quais a pornografia destrói um casamento. É um assunto muito sério, muito seríssimo, como falou meu amigo Júnior de Carvalho aí. Muito seríssimo demais, as pessoas não estão atentando para isso. Eu tenho muita pesquisa estatística feita por empresas americanas que já foram traduzidas, eu tenho comigo, e uma delas é que nessa pandemia o acesso à pornografia aumentou 600%. A live vai ficar salva assim. Então, olha, gente, nessa pandemia, a pornografia aumentou 600%. Sabe o que é isso? É muita coisa mesmo, né? Vou dar aqui alguns dados, ou 3 dados sobre pornografia e casamento. De acordo com a Coalizão Nacional para a Proteção de Crianças e Famílias, em 2010, 47% das famílias americanas relataram que a pornografia é um problema em suas casas. O uso da pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 300%. Olha que dado. O uso da pornografia aumenta a taxa de infidelidade em mais de 300%. Outra coisa, 40% das pessoas identificadas como viciadas em sexo perdem seus cônjuges. Olha só, quase que metade das pessoas viciadas em pornografia perdem seus cônjuges. 58% dessas pessoas sofrem perdas financeiras, porque o gasto aumenta consideravelmente até para a pessoa poder consumir pornografia. E 33% perde os seus empregos. Pesquisas mostram o número crescente de pessoas aderindo e visitando sites pornográficos enquanto trabalham. E 33% dessas pessoas perdem os seus empregos. 68% dos casos de divórcio envolvem uma das partes conhecendo um novo amante pela internet. Isso é muito sério. A cada 10 casais que se separam, 7 se separam porque conheceu alguém pela internet. É muito forte e é muito assustador. Eu vou repetir. 70% dos casos de divórcio envolve uma das partes conhecendo um novo amante pela internet. Enquanto que 56% envolve uma das partes como o interesse obsessivo em sites pornográficos. Gente, isso é muito sério. Pensar sobre isso é pensar o quanto que a pornografia está destruindo casamentos, relacionamentos. O quanto que isso está acabando com famílias e com lares, né? Então é um dado extremamente importante, é um dado extremamente sério demais, mostrando todo o problema que a pornografia está causando nos casamentos. Vou repetir, de cada 10 casais que se separam, 7 se separaram por causa de pornografia ou porque encontraram um amante via internet. É muita gente, amados, é muita gente. Então isso mostra o quanto que a pornografia é a maior ferramenta desestabilizadora de um casamento pós-moderno. Porque a pessoa começa a navegar pela internet e conhece alguém. Nesse conhecer alguém, a pessoa vive a ilusão de que aquela pessoa é a pessoa certa para a sua vida, de que aquela pessoa é a pessoa que vai suprir as suas carências afetivas, de que aquela pessoa é uma pessoa que é o que ela sonhou para a vida, e na verdade é um engano, é mentira, porque não é verdadeiro isso.
Mas as pessoas acreditam que podem encontrar um ser perfeito, uma pessoa perfeita, neste momento de vida, de internet ou de pornografia. É a mentira. É mentira que o coração conta, é mentira que o inimigo conta, é mentira que Satanás conta para as pessoas, impedindo as pessoas de conhecerem a verdade sobre o que é um casamento. Então eu vou, como eu falei para vocês, dar 10 maneiras pelas quais a pornografia tem destruído casamentos e relacionamentos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês isto, o quanto que isso está acontecendo, o quanto que a internet tem crescido absurdamente. Depois eu vou dar um pouco de dados sobre esse assunto, o quanto que tem crescido a ascensão e a visitação a sites pornográficos no mundo. Aqui tem um dado que eu acho interessante. Basta saber que, segundo os dados de 2015, as páginas de conteúdo pornográfico receberam 450 milhões de visitantes num único mês. Mais do que a soma de todos os visitantes da Amazon, do Twitter, da Netflix. Olha, os sites de pornografia recebem mais visitas do que Amazon, Twitter e Netflix juntos. O quanto que isso transformou numa epidemia mundial. Enquanto você está ouvindo eu falar com você, escuta bem isso. Mais de 28 mil pessoas estão vendo pornografia na internet. A cada segundo, olha só esse dado, a cada segundo, 28 mil pessoas estão acessando pornografia na internet. Olha, vou repetir, a cada segundo, 28 mil pessoas estão acessando pornografia na internet. Além de tudo isso, cerca de 30 a 40% de todo o conteúdo da internet é o conteúdo pornográfico. Né? É uma dimensão forte do problema social que nós estamos enfrentando e das dores, das angústias que são insuportáveis. Então vamos lá. 10 maneiras pelas quais a pornografia destrói um casamento. 10 maneiras pelas quais a pornografia destrói um casamento. Abraço meu amigo Fauser, Felipe Cardoso também está entrando. Primeiro, a pornografia destrói um casamento por quê? Primeiro, destrói a confiança. Amado, amada, querido, querida, quando você acessa a pornografia, você está cometendo, não vou chamar isso de pecado porque é uma coisa de crente, tá? Embora eu seja pastor, não quero colocar aqui coisa de crente. Quando você acessa a pornografia, é uma mentira que você acessa. E mais do que uma mentira, é uma traição. É uma traição porque você fantasia uma relação sexual com uma pessoa que não é tua mulher, não é teu marido. Então ali está uma mentira. Como qualquer pessoa sabe, a pornografia e os hábitos de manutenção de hábitos escondidos andam juntos. Andam juntos. Então presta atenção. Não é por acaso que o consumo da pornografia mina a confiança entre um casal. Porque se você é um consumidor de pornografia, você está mentindo ao seu casal, ou ao seu marido ou à sua mulher. O cônjuge se sente traído quando se dá conta de que muitas vezes ele ficou escondendo uma mentira, um engano, né? E o cônjuge vai perguntar e dizer o que eu fiz de errado. Por que ele procura, ou por que ela procura na internet outra pessoa para manter uma ilusão e uma vida sexual? Eu não sou suficientemente boa para o meu marido? Eu não sou suficientemente boa para o meu esposo ou para a minha mulher? Então a pornografia, a primeira coisa que ela vai fazer é minar a confiança. Não é à toa que quando um casal trai um ao outro e comete adultério, uma das coisas mais difíceis que é de reconstruir a confiança de um casal. Eu já atendi inúmeros casais que cometeram adultérios. Isso pode acontecer com casamentos. E a questão é que a confiança é quebrada. E relacionamento, a base da relação de um casal, não é o dinheiro,
não é o sexo, não é o bem-estar, não é ter casas boas. A base de uma relação é a confiança. A nossa base de relação com Deus é a confiança. A Bíblia diz que sem fé nós não agradamos a Deus. Sem fé não há como nos relacionarmos com Deus. Então, se eu não tenho fé, como que eu posso confiar e como eu posso me relacionar com Deus? A pergunta que vem é: tem como recuperar a confiança um do outro? Sim. Então, o primeiro ponto que eu falei é que a confiança é quebrada. A confiança pode ser restaurada? Pode. Como é que você restaura a confiança um do outro? Eu vou dizer para você como. A pessoa que traiu e a pessoa que mentiu tem que mostrar que agora é digno de confiança. Porque quando alguém trai, alguém mente, alguém engana, essa pessoa vai ter que dar provas de que agora ela é confiável. O grande problema é quando um casal tem o problema, por exemplo, de pornografia, ou um problema de quebra de confiança. Então, confiar de novo não é fácil. Então, o que acontece? O que acontece é que a pessoa precisa agora mostrar que ela pode ser digna de confiança. Eu já atendi casais que... Eu vou contar um caso para você que atendi. O cara, durante um ano, teve um caso com a irmã da mulher. Ele adulterou com a irmã da mulher. Ele saía e voltava tarde em casa, e aí a mulher descobriu isso. Quando ela descobriu, o casamento quase faliu. Mas ela quis voltar a se relacionar, ela quis voltar a confiar, ela não quis perder o casamento. E eu atendi esse casal milhares de vezes na vida. E ela dizia assim: toda vez que ele sai para trabalhar, eu logo fico pensando onde ele está. E eu ligo para ele 1000 vezes, pensando que ele está de novo com a minha irmã. Por quê? Porque, na verdade, ele quebrou a confiança. E agora eu dizia para ele: você tem que mostrar que você é digno de confiança. Um casal que atendi, que ele vivia com pornografia no celular dele, a mulher ficou tão obsessiva, neurótica, obsessiva, que ela ficava vendo o tempo todo no celular do marido se havia pornografia, se havia conversa com uma pessoa ou com outra pessoa. Porque, na verdade, a parte traída, ela está chateada, ela está cansada, e ela tem que voltar a confiar em alguém que tem que dar prova de confiança. Essa pessoa tem que dar prova de confiança. É possível? É possível. É possível. É o caminho mais difícil, mas é possível desde que a outra pessoa comece a ser clara, transparente, verdadeira e honesta. Segunda maneira pela qual a pornografia destrói um casamento. A pornografia põe obstáculos à intimidade emocional. A pornografia faz com que a pessoa comece a olhar o outro como objeto. E nós não passamos a nos relacionarmos com o outro como alguém emocional, espiritual. As pessoas começam a se relacionar com uma outra pessoa em busca de prazer, em troca de prazer. Não há conexão íntima, não há mais carinho, não há mais afeto, não há mais conversa, não há nem espiritualidade. O que existe é olhar o outro como objeto para buscar o seu próprio prazer. Então, a pessoa começa a ter um obstáculo à intimidade porque o outro não é um outro por inteiro. Marido e mulher não vivem só uma relação sexual. Eles têm conflitos, eles têm problemas, eles têm emocionalidade, eles têm a espiritualidade, eles podem orar juntos, conversarem juntos, eles têm problemas para resolverem, eles podem expressar os seus afetos. Então, quando começa a haver muita pornografia, um começa a olhar o outro como objeto do prazer sexual, simplesmente. Não mais como uma pessoa inteira. Uma pessoa que pode estar triste, deprimido, depressiva, chateado, triste, angustiado. Então, tudo isso que vai acontecendo é a gente começar a olhar o outro não como um ser inteiro, mas como um ser que é apenas um pedaço de carne. E quando a pessoa se transforma apenas um pedaço de carne, não há mais intimidade emocional, não há mais como você se relacionar com o outro em nível de afeto, em nível de carinho, em nível de respeito, fidelidade, lealdade. Tá? É o segundo aspecto. Terceiro aspecto.
pelas quais a pornografia destrói um casamento. A pornografia destrói a autoestima. A autoestima. O consumo de pornografia afeta você, porque você começa a ver a si mesmo como uma maneira errada, degradada, como uma maneira estranha. Você passa a olhar para si mesma se comparando com outro. Acontece muito isso quando moças começam a ver pornografia e verem mulheres que estão com corpos perfeitos, seios perfeitos, tudo perfeito. Ela começa a olhar para essa atriz pornô e ela começa a se achar horrível. Ela começa a se achar feia. Ela começa a se achar não à altura, porque ela vai se comparando com essa mulher que é uma pornografia. Não há ali amor nenhum, ali só existe objeto sexual. Então, quando você começa a olhar demais atrizes pornôs ou atores pornôs, você começa a se comparar de tal maneira que você acaba tendo um problema de baixa autoestima. Eu atendi muitos rapazes na clínica que tinham dificuldade de ereção e dificuldade de vida sexual, porque eles viviam vendo pornografia com atores pornôs que ficavam o tempo todo eretos, e eles falavam assim, nossa, como eles conseguem ficar tanto tempo desse jeito? E eles começavam a olhar isso e se sentiam inúteis, se sentiam pequenos demais. E por que se sentiam mal demais? Porque quando você começa a olhar para um corpo de uma mulher perfeita que vive para a pornografia, ou de um homem bem dotado, ou de um homem sexualmente parecendo muito ativo, você vai olhando para essas cenas de pornografia, você vai se autodepreciando, porque você vai se comparando com esses modelos que aparecem nos filmes, nas fotos, e acha que esse é o padrão de vida. Não é verdadeiro. Aquilo não é amor, aquilo é um fetiche, aquilo é promiscuidade, aquilo é abuso sexual, aquilo é pagamento, aquilo não tem prazer, Mas quando você começa a olhar para tudo isso, o seu rendimento sexual, isso as pesquisas mostram claramente isso, que o rendimento sexual do casal vai baixando, porque o cara ou a mulher começam a ver tanto pornografia que ele começa a perder o interesse pela sua mulher, ou perder o interesse pelo seu marido. Por quê? Porque ele começa a olhar esse corpo perfeito e percebe que em casa ele não tem esse corpo perfeito. Não tem, porque não dá para ter um corpo perfeito. Então, a pornografia, o terceiro motivo pelo qual a pornografia destrói um casamento, é porque ela destrói a autoestima. É isso daí. O diabo usa as imagens para destruir a autoestima da pessoa, é verdade. Porque, gente, o cara tá lá bombado demais, a mulher toda com silicone, com corpo perfeito, e você olha para você ou para sua mulher, isso não existe, não acontece. Não é à toa que muito casal diz que só excita sexualmente quando vê pornografia. Porque, na verdade, a excitação no casal não está no casal, está na fantasia que a pessoa cria vendo a pornografia do outro. Então, é uma excitação que ele tem a partir do outro. Ele começa a ver o outro e aí ele começa a ter uma excitação dessa maneira. Falei primeiro que a pornografia destrói a confiança. Segundo, falei que a pornografia põe obstáculos à intimidade emocional. Terceiro, eu falei que a pornografia destrói a autoestima da pessoa. Destrói a autoestima da pessoa. Quarto, a pornografia gera egoísmo. Por que gera egoísmo? Porque, na verdade, a pessoa busca o próprio prazer. Eu vou repetir para você. Quando a pessoa busca pornografia, ela está pensando no seu próprio prazer e não no prazer do outro, num prazer imediato. O outro se transforma num objeto para o seu prazer. Ele acaba olhando o outro como objeto para o seu consumo. Então, ao invés de ele pensar no outro, no prazer do outro, no bem-estar do outro, numa vida sexual, ou numa vida como casal, de alegria, de intimidade, ele só está pensando no que é bom para ele. É curioso que o dia em que menos se vê pornografia nos Estados Unidos é o dia de ação de graças. Sabe por quê? Porque é o único dia em que as pessoas acabam deixando o egoísmo e acabam compartilhando. Não é um prazer compartilhado.
A pornografia é quando você deixa de atentar para o seu cônjuge como alguém na qual você partilha a vida para você pensar apenas acerca de si. Por isso que o oposto da pornografia é o que eu tenho lido para vocês, é o que a Bíblia diz sobre marido e mulher na Bíblia, em Efésios capítulo número 5. Isso é um texto para homens, especialmente para homens, que é muito egoísta. A Bíblia diz: o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ele entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando por meio da lavagem. A Bíblia diz que o marido deve entregar-se à sua mulher, deve estar junto com a sua mulher e não pensar no seu próprio egoísmo. Homem tem muito dessa questão de descarregar a sua libido, descarregar o seu prazer e buscar alguém apenas para saciar-se fisicamente. Não é à toa que muitos homens acabam buscando prostitutas, mulheres, garotas de programa, porque eles querem apenas saciar, querem apenas ter um momento de curtição. Né? Ter apenas um momento em que possa desafogar um pouco a sua dor e a sua angústia, mas acaba usando a mulher como um artefato, como um objeto, para que o seu prazer seja satisfeito. Nós vivemos num mundo de puro egoísmo, puro egoísmo. E o egoísmo é isso, é pensar no meu prazer, é pensar no meu bem-estar, é pensar na minha satisfação e não na do outro. Quando você começa a pensar apenas em você, apenas na sua satisfação e não olhar para o outro, isso é egoísmo. Tudo que vivemos na vida deve ser compartilhado. Uma boa comida, um bom alimento, um churrasco gostoso, uma viagem apreciável. Tudo que você faz e que você vive com seu cônjuge deve ser uma vida de vivência para que ambos possam curtir. Quando você faz algo com o outro em que só você curte e o outro não curte, isso é bullying, isso é abuso, isso é maldade. Eu preciso falar com vocês uma coisa. Há uma grande tara em muitos homens porque gostam e querem transformar a mulher no seu objeto de sexo ou de analidade. Querem fazer isso. E o que acontece muitas vezes é que a maioria das mulheres não gostam disso. Elas não gostam. E quando uma mulher não gosta de uma coisa que o marido quer, mas faz apenas para agradar ao marido, isso é a morte dela mesma. É claro que não estou falando de uma relação sexual normal. Eu estou falando quando o marido cria um fetiche, cria um fantasma, uma fantasia, e quer fazer com a mulher aquilo que ele vê muitas vezes num filme pornográfico. E aí quando só ele curte isso e a mulher não curte isso, isso não é amor, isso não é prazer. Isso nada mais é do que você ser egoísta. Então toda vez que o marido ou que alguém curte alguma coisa em que o outro não curte, proteger, valorizar a sua mulher. Então toda vez que acontece no ato sexual alguma coisa em que só ele curte, só ele gosta e ela não gosta, isso não é amor, isso é egoísmo, tá? É egoísmo. A pornografia, quinta coisa importante, degrada as mulheres, porque coloca a mulher como objeto. As pesquisas mostram que quanto mais um homem consome pornografia, mais tende a exigir da mulher uma submissão e agir com violência, porque a mulher se transforma num objeto. A gente vive uma cultura machista tantas vezes, em que a mulher é colocada como um objeto do outro. E o homem, então, tem essa coisa de achar que tem um autoritarismo sobre a mulher. Não entende o que é isso. E acha que esse conceito de submissão é subserviência. Não é verdadeiro isso. Não é verdade isso. Então, quanto mais você vê homens consumindo pornografia, maior é a tendência desse homem transformar a mulher num objeto do seu prazer e numa subserviência, transformando a mulher num lugar de submissão, mas de exigência e de abuso. E a relação sexual no casal, ela tem que ser consensual. A maneira como o homem passa a enxergar a mulher muda.
porque ele para de ver a mulher como sua esposa, como sua mulher, como sua companheira, e passa a vê-la como aquilo que ele vê no filme pornográfico, e passa a tratar essa mulher como se vê no filme pornográfico. Então, ele vê tanta pornografia e ele quer aplicar com a sua mulher aquilo que ele vê no filme pornográfico. Então, se a mulher é abusada, se a mulher sofre prisão, se a mulher sofre humilhação, cusparada, ou coisas desse tipo nojentas, perversas, ele começa a tentar fazer com a mulher aquilo que ele está vendo na pornografia. Ele quer imitar tal conduta e transformar a mulher nesse objeto do prazer sexual dele. Então a mulher é subjugada e submetida como se fosse uma escrava desse homem, né? Apanha, bate. Eu já atendi mulheres, coisas que já vi em atendimento, coisas fortes demais. Homens que queriam defecar na mulher, homens que queriam urinar na mulher, homens que queriam cuspir na mulher. E ela dizia, me sentia um lixo em tudo isso. Mas onde que eles viam isso? Viam em filme pornográfico. E aí tentavam trazer para a relação com a mulher coisas perversas, que chamamos isso de parafilia ou de perversão, querendo fazer com que essa mulher se transforme nesse objeto. Isso não pode acontecer, porque a sua mulher ou a mulher na qual você ama não é um objeto em qual você faz essas coisas perversas. Você tem que amá-la. A Bíblia diz que o marido tem que amar a sua mulher, entregar-se por ela, purificando, ao lavá-la com água por meio da palavra. Olha que a Bíblia diz que a relação do homem com a mulher tem que levá-la a tornar-se mais santa, mais agradável, mais santificada. É o homem que vai santificar com o convívio com essa mulher, transformando essa mulher não um objeto do prazer, mas alguém para ser amada e apreciada. Tá? A pornografia, então, ela degrada as mulheres. Sexta coisa, a pornografia deteriora a vida sexual. Por que isso? Uma pesquisa recente mostrou que 20% dos homens que veem pornografia sofrem de ejaculação precoce. 25% perde o interesse sexual com a sua parceira. 31% tem problemas de chegar ao orgasmo. 35% tem disfunção sexual erétil. Olha, vou repetir, é muito sério são esses dados, gente. 20% dos homens que veem continuamente pornografia sofrem de ejaculação precoce. 25% perdem o interesse de sexo com a sua parceira. 31% têm dificuldade para chegar no orgasmo. 35% experimentam disfunção sexual. Por que é isso? Porque deteriora a vida sexual. Por outro lado, uma pesquisa com homens que se comprometeram a deixar a masturbação e deixar a pornografia, 60% sentiram melhora em suas funções sexuais e 70% tiveram um aumento no seu nível de energia e produtividade. Porque quanto mais você vê pornografia, mais a sua mente fica cheia de lixo. E mais você vai tentar projetar para outra pessoa essa questão do que você vê em pornografia. Então, vai haver muita disfunção na relação sexual. Muita disfunção. Por quê? Porque deixa a normalidade e passa a ter uma agressividade. Outra coisa importante é que quanto mais o homem vai vendo pornografia, mais ele vai se descontentando com a sua parceira sexual ou a mulher com o seu parceiro sexual. Porque não há mais satisfação, ele vai viver aquela vida que ele vive. Então ele vai tentar fantasiar uma vida de uma outra maneira. Ele vai perdendo interesse pela sua mulher, criando fantasias, alimentando fantasias e chegando no caso do adultério. Por isso que Jesus diz que quando você olhar para uma mulher com intenção impura, você cometeu adultério. Mas por quê? Porque o adultério, antes de ser consumado fisicamente, ele é um adultério mental. Você começa a conceber em sua mente a relação sexual com o outro. Você começa a sonhar com o outro. Você começa a se ver com o outro. Você começa a se envolver sexualmente. Quando você comete o adultério,
Quando você vai para o ato, para a cama, para o coito com o outro, na sua cabeça isso já aconteceu milhões de vezes. Então, todo adultério nasce na mente. Você incuba, você inculca, você projeta, você vê um homem, uma mulher, você começa a fantasiar, você começa a querer e a desejar. Então, quanto mais você faz isto, você vai dando liberdade para que essas fantasias vão existindo em sua mente de maneira que daqui a pouco o ato é o ponto final, é a linha final daquilo que você já viveu na sua mente milhares de vezes. Por isso, quando você quer cortar o adultério, você corta pelo pensamento, você corta pela mente, você foge disso, você começa a substituir os pensamentos, você começa a consagrar sua mente a Deus, você começa a evitar, você começa a não ver, não permitir que a sua cabeça vá entrando nesse mundo pornográfico, porque aquilo que você vê é aquilo que você produz. Aquilo que você vê é aquilo que você produz. Sétimo, por que a pornografia destrói um casamento? Porque a pornografia conduz à insatisfação com o cônjuge. Homens expostos continuamente à pornografia acabam ficando menos apaixonados pela sua esposa ou pelo seu cônjuge. Por quê? Porque ele vai perdendo o desejo, vai perdendo a atração, vai perdendo a vontade, a sua libido para com a sua parceira vai diminuindo. E quanto mais vai diminuindo, porque quanto mais ele vai consumindo, mais perde o gosto. Vamos pensar assim, se você consumir carne vermelha 2 vezes na semana, excelente. Se você consumir frango 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, excelente. Mas se você comer frango todo dia, carne todo dia, lasanha todo dia, você cansa. Todo dia comer feijoada, você cansa. Então, quando você consome pornografia o tempo todo, a sua mente vai se cansando do que você vê. E você precisa de novas doses ou diferentes formas de pornografia. Então, o homem não se contenta mais em ver só um sexo heterossexual. Ele quer ter mais uma parceira. É um homem e 2 mulheres. É o poliamor. É um homem com a troca de casal. É um sexo grupal. Daqui a pouco é um sexo com travesti, é sair como homossexual. Daqui a pouco começa a ficar tão normal que ele começa a olhar para uma adolescente, uma garota, uma criança. Daqui a pouco ele começa a se envolver sexualmente de uma maneira descompensada. Por quê? Porque não se agrada do que ele está vendo, ele quer novas formas. O que se mais busca na internet, em termos de pornografia, são fotos sensuais de criança, e fotos sensuais com crianças, e vídeos sexuais com criança, com pedofilia. Os sites que são mais bem pagos, e o que mais se busca na internet é a pedofilia. Por quê? Porque o homem está tão exposto à pornografia que ele busca nova forma. Deixa eu falar para você uma coisa que eu acho importante demais, gente. Eu falo isso não como maldade, mas para você alertar para isso. A mulher fica com o corpo tão exposto, como se fosse carne numa vitrine de açougue. Ela fica tão exposta com a sua nudez. A nudez é tão vista, tão continuamente, que vai cansando. Antigamente, gente, aí alguém colocou aqui, o homem casado sai na hora do programa, é verdade. Olha, antigamente a mulher se vestia tão... Eu não estou aqui com puritanismo, tá bom? Mas a mulher se vestia tão adequadamente, como um véu, com um corpo, que quando ela ia para o marido, ela ia para uma vida sexual com o marido, ela ia tirando a sua roupa, aquilo era um mistério. O despir-se era um mistério. Hoje a mulher fica pelada o tempo todo, praticamente, gente. As modas promovem mulheres quase que nuas o tempo todo. Quando a saia não sobe, a blusa sobe, Então, quanto mais exposta a mulher fica, e o homem vai vendo essa exposição sexual continuamente, Então, o que acontece? Ele vai perdendo interesse, porque há muita exposição. É muita exposição, Aí, ó, e ainda posta versículos bíblicos nas fotos peladas, é verdade.
É verdade. Moças, mulheres que andam quase nuas, depois fica postando o versículo bíblico, é verdade, isso mesmo. Então o que acontece, querido e querida? Acontece que nesse exato momento em que a mulher fica tão exposta, o homem vai vendo tanto essa exposição que ele vai perdendo o interesse. A mulher perdeu o pudor, a mulher perdeu a vergonha, a mulher perdeu o véu. O que era o véu? Era ela se mostrar pouco a pouco, ela se despia, e aquilo gerava no homem um desejo, gerava no homem uma curiosidade. Hoje não. Qualquer propaganda de televisão já tem nudez. Eu estava lendo hoje, vendo uma coisa super interessante demais, eu vendo aqui sobre a exposição, que um jovem tem cerca de 140 mil exposição de fotos sexuais, de sexo direto ou indiretamente. Há uma exposição contínua da pornografia, da licenciosidade, da exposição do corpo. Então o que acontece? O homem vai olhando e diz, bom, agora eu vou me interessar por uma outra coisa. Por outra coisa, um travesti, um homossexual. Eu vou me interessar por criança. Então essa exposição está destruindo a mulher e coloca a mulher como carne no açougue. Carne no açougue. A pornografia apresenta um sexo frágil e rápido, né? Não há amor, não há carinho, não há afeto, não há dedicação. Então conduz a uma insatisfação com o cônjuge. Oitavo motivo pelo qual a pornografia é uma porta de entrada para a infidelidade conjugal. A pornografia é uma porta de entrada para o pecado, para a infidelidade conjugal. Por quê? Porque, olha só, pesquisa, o consumo de pornografia por um dos cônjuges aumenta em 300% a possibilidade de chance de adultério. 300%, gente. 300%. Isso inclui casal ver pornografia junto. O modo como a pornografia apresenta o sexo e desvela a intimidade dos outros casais diminui o compromisso com a própria relação. Quando a pessoa fala assim, a pornografia é uma válvula de escape que evita uma traição concreta. É um mito, gente. Pornografia não pode ser válvula de escape. Se aqui é uma válvula de escape, faça academia, faça exercício, faça qualquer coisa, mas não usa pornografia. Essa válvula de escape é uma bomba que vai destruir o seu casamento e te conduzir para a infidelidade conjugal. Cuidado com isso. Nono motivo pelo qual a pornografia está relacionada à depressão, ao estresse e à ansiedade. Homens que consomem pornografia costumam apresentar altos índices de depressão. Vou repetir. Homens que consomem pornografia costumam apresentar altos índices de depressão, de ansiedade, de estresse. Isso afeta não só eles, mas também a sua relação com a esposa. Gente, a pornografia conduz um homem à depressão, porque já falei na primeira live e na segunda, vou repetir. A pornografia está ligada com a droga, a mesma área ativada no cérebro. Quando a pessoa usa droga, é a mesma área no cérebro ativada quando o homem usa a pornografia. É tão sério, está sendo levado tão normal, que já estamos vivendo vários casos de incestos. É verdade. E não é à toa, Sil Ferreira, que nós estamos vendo a tentativa da normatização da pedofilia e do incesto. Há países já consensualmente que permitem com que pais e filhos tenham vida sexual e tenham intimidade, queridos. Então, a pornografia leva a pessoa à depressão. Por quê? Porque estimula o cérebro na área da dopamina. Tanto a drogadição, a cocaína, LSD, são drogas estimulantes, psicoativas, estimulam o cérebro. Existem drogas como a maconha que são diferentes, que deixa a pessoa mais down.
mas as drogas psicoativas, como a cocaína, LSD, heroína, como o crack, levam a pessoa a um exagero no cérebro de dopamina. E a dopamina é o hormônio ligado ao TDAH, à hiperatividade, a muita ansiedade e também ligado à pornografia, também à psicose. Esquizofrênico tem demais essa questão da dopamina. Então libera no cérebro demais a dopamina, de maneira que a pessoa, quando abaixa o nível da dopamina, a pessoa fica depressiva. Mas tem a ver a pornografia com depressão, com ansiedade e com estresse. Primeiro, a pessoa muito estressada busca uma válvula de escape. E a válvula de escape pode ser a pornografia. Pode ser a bebida, pode ser a droga, pode ser a comida, o alimento e pode ser a pornografia. Leva a ansiedade por quê? Porque existe um estímulo excessivo demais. A dopamina está ligada também com a ansiedade e ligada também com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Então, são pessoas muito hiperativas porque existe um excesso de dopamina liberada no cérebro. E a depressão? Porque quando diminui a dopamina no cérebro, a pessoa deprime. Por exemplo, a pessoa usa cocaína e em 30 minutos ela tem um ápice da cocaína no seu cérebro. Ela tem um ápice. A cocaína libera cerca de 6 segundos para começar a fazer efeito no cérebro. O seu ápice é em 30 minutos. Depois começa a cair. Por isso que a pessoa precisa de doses e mais doses de cocaína. Agora, a pornografia é dessa mesma maneira. Atinge o sistema límbico e o sistema de recompensa. Libera dopamina. Joga dopamina no cérebro. A pessoa fica estimulada, muito estimulada. Só que não mantém esse estímulo. Esse estímulo cai. Quando ele cai, a pessoa fica down. Quando fica down, a probabilidade de depressão é muito forte. Não é à toa que dependente químico tem sérios problemas com depressão. E por que tem sério problema com depressão? Por quê? Porque a dosagem aumenta e depois a dosagem cai. Então, a pornografia está ligada à depressão, ao estresse e à ansiedade. É muito sério isso aqui, tá? E 10º, por que a pornografia destrói um casamento? Então eu vou repetir aqui os 10 dados que eu trouxe para você. A pornografia destrói a confiança, primeiro. Segundo, a pornografia põe obstáculos à intimidade emocional, porque só existe carne, corpo, não há afetividade. A pornografia destrói a autoestima, a pessoa fica olhando tanto para os atores pornôs que começa a se autodepreciar. Quarto, a pornografia gera o egoísmo, porque passa a ver o outro como objeto, como produto, e não como alguém inteiro. Quinto, a pornografia submete a mulher a um fato de subserviência, degrada a mulher, porque coloca a mulher como objeto e não como alguém para ser amada de verdade. Sexto, a pornografia deteriora a vida sexual, porque ele vai ter sérios problemas com sexualidade. Sétimo, a pornografia conduz à insatisfação com o cônjuge. Não há mais satisfação em estar com o outro, porque perde-se a libido, o desejo de estar com o outro. Vai ficar gravada a live, sim. Oitavo, a pornografia é uma porta de entrada para o adultério, para a infidelidade conjugal. Pessoas que veem pornografia têm uma porta aberta para a infidelidade conjugal. Nono, a pornografia está relacionada à depressão. Pessoas com alto nível de pornografia têm a queda no nível de dopamina, tal como o dependente químico que usa LSD, crack ou cocaína. São drogas psicoativas. O cérebro cresce. A pornografia altera o nosso cérebro.